Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, relaxar aí nas cadeiras, desligar os celulares, descruzar as pernas, os braços, respirar profundamente, para que possamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais. Todos nós clamamos por justiça. E nós desejamos a justiça. Mas segundo o livro dos Espíritos, se não tiver a prática do amor em ação com a caridade, nós não conseguimos colocar a justiça verdadeira em prática. Enquanto nós lutarmos, todos nós, pelas nossas conveniências particulares e individuais, pensando somente no nosso bem-estar, pensando somente no nosso ego, no nosso egoísmo, nós veremos ainda dentro da sociedade muitas aflições, muitos sofrimentos, muitas desigualdades. Eu começo com essa frase porque eu rogo a Deus, a sua misericórdia, a Jesus e aos bons espíritos que nos assistem, que nesse momento no qual o nosso país vive, eu rogo a Deus que tenhamos a sabedoria, eu rogo a Deus que tenhamos a consciência da verdadeira justiça, eu rogo a Deus que nos dê a coragem de praticar a caridade. Eu rogo a Deus que tenhamos mais amor e tolerância uns para com os outros. Eu rogo a Deus que possamos enxergar o nosso semelhante, a imagem do Pai Celestial. Eu rogo a Deus que possamos orar pelo nosso país, que possamos deixar de lado as brigas, as ideologias, mas que possamos, num só coração, num só pensamento, clamar a Deus que nos dê forças, que nos dê a paciência, que nos dê o trabalho de ser praticado em nós e na nossa sociedade. Que as nossas orações hoje circunde o nosso país abençoado, a nossa pátria, pátria que nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que tenhamos a gratidão por esse país, que tenhamos a gratidão por Deus por estarmos aqui, e digo mais, talvez como últimas oportunidades, se nós não soubermos agarrar essas oportunidades para nos espiritualizarmos, para compreendermos as leis espirituais, que ora, em muitas existências, deixamos ao léu, o barco à deriva da nossa evolução, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui, para refazermos, para nos reabilitarmos perante a nossa consciência. Compete a cada um de nós, brasileiros e brasileiras, que vivem nesta nação, fazer a sua parte. Qual é o nosso papel na desordem e no caos do nosso país? O que é que nós devemos em nos melhorar, para que esse país seja realmente a pátria do Evangelho? Então que tenhamos tolerância, que fiquemos em silêncio e oremos a Deus, para sermos os pacificadores, para colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, a caridade, a mansetude, o amor acima de tudo, o respeito, ou pelo menos o suportar uns aos outros.
Então, que os nossos pensamentos e sentimentos envolva o contorno do nosso país e que possa pulsar os nossos corações por essa pátria amada, por essa terra mãe gentil, e que Deus nos proteja, que Deus nos ampare e que possamos dar o melhor de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que Jesus se faça presente e morada na nossa mente e em nosso coração. O Ed vai falar, companheiro Ed, amigo da casa, trabalhador da casa, hoje trouxe um tema para todos nós chamado Nunca é Tarde Demais. Mas antes dele começar a palestra, o Júnior, ele vai cantar uma canção para nós. E essa música Transformar, ela fala justamente nessa mudança interior que a gente precisa, que a gente busca a todo momento, seja interior, seja no trato com os outros. E aí, conversando um pouco com o Ed hoje, ele trouxe a lembrança de uma música que a Socorro sempre canta, que é Como uma Onda, do Lulu Santos, que a letra traz justamente essa mudança. Tá? Eu quero que vocês acompanhem comigo, é uma música fácil, uma música muito gostosa, que também vai trazer muita reflexão. É um período de mudança. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Passa tudo sempre, passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Do muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar,
como uma onda no mar. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Boa noite, pessoal. Cá estamos novamente, dando início a um mês também especial aqui para a Casa Mensageiros de Luz, que é o mês de comemoração de aniversário do Mensageiro de Luz. Então, na próxima semana, são 13 anos, é isso? 16, nossa. Tá na adolescência aqui, né? Então, 16 anos que são comemorados agora em outubro. Então, esse mês também teremos um mês especial com palestras aqui durante todo o mês, tá bom? Assim como foi o mês de setembro relacionado ao suicídio. E hoje, eu começo esse mês falando, nunca é tarde demais. Eu já começo questionando vocês. O que será que é nunca é tarde demais? É nunca é tarde demais para quê? Até os nossos amigos aí que estão acompanhando pela página do Facebook, coloquem aí para a gente, por favor. Nunca é tarde demais para quê? Será, hein? O que será que eu vou querer dizer nessa palestra? Alguém tem uma opinião? Um de cada vez? Né? Do que será? Do que será que eu vou falar, Teca, hein? Oi? Vamos lá, então. Reforma íntima, de fazer uma reforma íntima. Fala, Solange. Não. Despertar. Então, vamos ver o que será que nunca é tarde demais. Afinal de contas, ninguém progride sem se renovar. Ninguém progride sem se renovar. Então, olha só, renovar. Eu coloquei aqui primeira coisa, eu coloquei algumas referências do dicionário. Como bom professor ali de língua portuguesa, né, vai buscar as referências em alguns verbos. Verbo indica o quê? Ação. Certo? Não é isso? Então, algumas ações. Primeiro, a gente começar a trazer à tona sair do campo da reflexão para a gente começar a ação. Então, algum desses verbos aí que eu coloquei, olha. Primeiro, o verbo que está lá no início, renovar. Então, renovar, fazer ficar ou ficar outra vez como novo. Alterar-se para melhor. Alterar-se para melhor. Isso também tem substituído por mais novo. O outro verbo, aprimorar. Então, aprimorar. Tornar-se primoroso, aperfeiçoar, esmerar-se, apurar-se. Será que a gente já está praticando? Pelo menos esses dois verbos aí, a gente já vai começar a atentar para eles, né? Fazer acompanhar de primor, singeleza, delicadeza. Mas tem mais dois ainda. O Júnior falou aqui a respeito da música Transformar. E quando a gente estava falando ali agora mesmo, como uma onda, né? Como uma onda traz
o eterno ir e vir. Se a gente pegar as referências, está ligado muito também à reencarnação. A gente tem um eterno ir e vir, não é isso? Nada do que foi será do jeito, de novo, que foi um dia. Então, a gente transforma. Então, transformar, fazer, tomar ou nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se. Fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro, converter-se. Será que já estou dando dica do que é esse nunca é tarde demais? Do quê? De mudanças. Então, o outro verbo, mudar. Então, mudar, fazer ou sofrer modificação, modificar-se, alterar-se, deslocar-se de um outro lugar. Então, falar de tudo isso, desses 3 verbos, desses 4 verbos, renovar, aprimorar, transformar, mudar. Resumidamente, a gente pode colocar que a ação maior ali está centrada no mudar. Mas o que acontece, hein? Quantos de nós queremos mudança? Quantos de nós? Se eu pedisse aqui para vocês agora para erguer a mão, aqui, quantos ergueriam a mão? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Opa, já tive outras mãos levantando. Aí sim, hein? Estou gostando de ver. Melhor que aqui, né? Aqui na charge. Certo? Ou seja, muita gente quer o quê? Mudanças. Poucos, às vezes, querem mudar. Não é? Porque, afinal de contas, o mudar exige de nós um esforço para que saiamos da nossa zona de conforto. E é tão bom estar na zona de conforto, é tão bom estar lá com as nossas imperfeições, com as nossas mágoas, com as nossas culpas, com as nossas frustrações. Às vezes é muito cômodo estar com tudo aquilo ali e, principalmente, deixado de lado, deixado debaixo do tapete, escondidinho muitas vezes de nós. Escondido de nós, principalmente, não é dos outros, não. Às vezes eles estão escondidos de nós. A gente tem que se dar conta que a gente vive num mundo de mudanças. Isso é uma lei. Isso é uma lei, né? E muitas vezes a gente não se adapta a essas mudanças. A gente quer continuar lá. Então, o princípio básico de uma mudança, ela está ligada ao quê? A aprender a se adaptar. Ou seja, se o dia está de sol, eu vou vender esse guarda-sol. Se o dia está de chuva, guarda-chuva. Entendeu? Isso é adaptar-se aos novos tempos. A gente fica, às vezes, com alguns resquícios muito ligados àquilo que nós éramos. Porque na minha época era assim, porque eu fui criado assim. A gente tem que lembrar que a tua época é agora. Não tem outro jeito que não seja agora. É aqui, é presente. Eu sempre cito isso na palestra. Vai ter outro momento para você ser feliz que não seja agora? Aqui, estando nesse momento? Não tem. Não tem. Então, o Heráclito, ele diz assim, ó, nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito é aquele cara que falou, sabe aquele cara do rio? Todo mundo já ouviu essa frase aqui um dia? Certo? É aquele cara que falou assim, ó, o mesmo homem não pode atravessar o mesmo rio 2 vezes, porque o homem de ontem não é o mesmo homem, não é o mesmo homem. Nem o rio de ontem é o mesmo de hoje. Então, o Heráclito, ele trouxe para nós a lei da impermanência, né? Ele já traz à tona. E será que a Terra, ela se transformou em um lugar pior do que era séculos atrás? O que vocês acham? Será que
a Terra de hoje, ela é pior do que era no século XX, século XIX, e aí a gente vai retornando aí. Será que nós estamos piores? Oi? Acho que não, Eduardo. Só uma perguntinha, quem acha que sim? Só para ver aqui, já que está em época de... tem uma, duas mãos... tem poucas pessoas. Na verdade, o que acontece? O Steven Pinker, ele escreveu um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Esse livro aí foi um livro recomendado pelo Rossandro... Eu nunca lembro o sobrenome dele. Isso. Esse daí mesmo, gente. Ele foi um livro recomendado, é um livro imenso, é um livro com quase 1.500 páginas, que o pesquisador Steven Pinker, ele coloca que nós estamos muito melhores do que nós éramos. Foi uma análise dos últimos 10 mil anos na história do homem. E a análise dele deixa bem clara que nós estamos muito melhores. Por quê? Porque a violência ela diminuiu muito. O que acontece hoje? O Stephen ele coloca assim, que a mídia, o que a mídia planta? O que você vê na mídia o tempo todo? Não é? Não são as coisas ruins? Porque as coisas ruins elas dão ibope. As coisas ruins elas dão notícias. Então a gente se liga que isso que está acontecendo no mundo é bem pior do que era, e na verdade não é. Para vocês terem uma ideia, nos países europeus, a violência, os homicídios, eles diminuíram mais de 90% do que no século XIX, por exemplo. Nessa pesquisa. Aí você fala assim, mas puxa vida, e no Brasil? No Brasil a gente estava conversando agora mesmo, né, Isabel? Aqui, ó, um pouquinho antes de vir para cá. Né, o Eduardo até colocou para nós aqui antes. E no Brasil, por que será que no Brasil a gente tem esse olhar tão grande a respeito de violência, que ela está ali intrínseca, está ali, está acontecendo, está forte? Nós somos um país que ainda estamos caminhando para essa mudança. E aí, nessa concepção do Steven Pinker, se o mundo está melhor, quem está melhor também? Então estamos muito melhores do que nós éramos. É só pegar, gente, as referências. Vamos pegar com relação à mulher. A mulher, no século XVIII, se uma mulher, um pouquinho antes até, né? Se uma mulher fizesse um chazinho lá, preparasse algum chá com algumas ervas, ela era condenada a uma fogueira. O pai, ele podia bater, ele podia, o marido, a mulher era estuprada. Hoje as pessoas, elas continuam ainda, mas as pessoas se indignam. Os atos de violência, eles são condenáveis hoje pela sociedade. Eles não acabaram, é óbvio. Mas tanto é que ele coloca aqui, porque a violência diminuiu. Ela não se extinguiu, isso é o óbvio, né? Todo mundo sabe. Mas se estamos num mundo melhor, se somos melhores do que éramos, então haveria necessidade de a gente estar retornando aqui? Haveria necessidade da gente ainda estar passando por provas e expiações? Então, apesar de estarmos melhor, a gente ainda precisa melhorar muito. Mas que bom que estamos nesse estado, que bom que estamos nesse caminho de evolução, porque às vezes a gente fica perdido. A gente não se dá conta de qual caminho tomar para tornar-se melhor. Qual o caminho que eu devo seguir? Então, sempre que vamos nos questionando, como podemos renovar, aprimorar e mudar? Qual será que é o melhor caminho? Nossa meta é o quê? Perfeição, não é isso?
Não é algo que a gente sempre bate aqui. Nascemos simples e ignorantes, certo? Imperfeitos, e para caminhar através da lei do progresso, chegarmos à perfeição, certo? E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim, ó, o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente, nem do mesmo modo. Então, quando a gente tiver isso tão certo em nós, de que cada um vai trilhando o seu caminho e que cada um vai seguindo a sua lei do progresso, a gente começa a compreender o outro da maneira muito melhor. Por quê? Você sabe que ele também está no caminho do progresso, como você está. Só que cada um vai no seu modo. Cada um tem o seu caminhar. Uns vão rápido, outros vão mais lentos, outros param. A gente não regride jamais. Não é essa a lei do progresso? A gente não regredir jamais. Mas a gente vai avançando, olha só, cada um com os seus passos. E o respeito a esse tempo do outro é imprescindível para que a gente possa viver em sociedade. Se a gente não respeitar os passos que o outro dá, como a gente pode caminhar junto com ele? Como que a gente pode colocar em prática a nossa empatia, o nosso altruísmo, a nossa alteridade? A alteridade ela está basicamente ligada a esse respeito ao outro. Então, vamos começar a nos olhar em nossos passos para respeitar os passos do outro. Porque na doutrina espírita, a evolução espiritual é uma lei que implica em quê? Que seja promovida de forma consciente. Consciente. E quanto mais consciente você fica, mais responsabilidades você começa a trazer para você. Por quê? Implica em lidar com suas imperfeições e, sobretudo, aprender a corrigi-las. Se perdoando por ser imperfeito ainda, né? Mas o mudar é desadaptar-se, é atualizar-se, é evoluir. Lembra da frase que está lá no túmulo de Kardec? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Progredir sem cessar. Então, progredir sem cessar significa o quê? Que a gente não para nunca. Estamos o tempo todo em evolução. A vida ela é regida pela suprema lei da impermanência. Então, quando o Steven Pinker coloca que nós estamos muito melhores, vai ao encontro dessa frase aqui, ó, certo ou errado são critérios sociais mutáveis sobre a perspectiva sistêmica. O que significa isso? Vamos tentar entender disso. A concepção de certo e errado, ela vai mudando. Não é? E dependendo de sociedades, ela também muda. Então, vamos dar um exemplo aqui. Há quanto tempo que a gente tem uma lei que ampara o deficiente físico, o idoso, gestantes com uma vaga especial? Pouquíssimo tempo, não é? Ou seja, até um tempo atrás, era o quê? Tinha algum problema? Tinha problema nenhum. Não que seja certo, né? Mas não tinha problema nenhum, porque não existia uma lei. Agora é o quê? É errado você estacionar em vagas que são reservadas para esse público. Vocês percebem que é isso que são critérios mutáveis. É isso que é o aprimoramento. Parece coisa simples, mas é começar a nos enxergar nas nossas fragilidades, naquilo que nós somos como seres humanos,
se a gente deixasse, parece redundante, mas é nos enxergarmos na nossa humanidade. Naquilo que a gente tem de bom, naquilo que a gente tem de ruim, e, consequentemente, ir mudando. Ir mudando. O ensino que a doutrina espírita nos oferece é exatamente que, ao entendermos a impermanência, também atingimos a compreensão de que a vida, os bens, os valores materiais, eles são apenas transitórios e nenhum apego merece. São instrumentos de aprendizado e passam. Quem estava aqui na minha palestra sobre suicídio, eu coloquei uma música lá, que era no finalzinho. Daqui a gente só leva o quê? O amor. Então, todos esses materiais são transitórios, são ilusórios, e às vezes a gente apega a isso e não realiza nenhum tipo de mudança de apego a esse. E o que é real de fato? Real de fato é aquilo que você consegue levar com você para a eternidade. Seus filhos são o quê? Não são transitórios também? Alguém consegue levar seus filhos também? Sua esposa, seus irmãos, sua família? São também transitórios. Mas você consegue levar todo o amor que você depositou neles e construiu com eles. Então, real de fato, sempre vai ser o amor. Isso ninguém vai tirar de vocês. Ninguém. É com ele que você constrói suas várias e várias encarnações. É com ele que tem que ser construído. É com isso que a gente tem que trabalhar constantemente, naquilo que é real. Porque o ilusório, ele só nos prende momentaneamente. Só que tem um detalhe, né? Quando eu coloquei os verbos lá no início, a minha intenção era o seguinte, ó, é tentar entender que tudo que é falado, tudo que é dito, tudo que você lê, tudo que é colocado na casa espírita, se a gente não utilizar no dia a dia, o que a nossa mente vai fazer? Ela vai deletar. É simples isso. Ela deleta. Se eu perguntar para vocês o que eu falei na última palestra, quem estava aqui, sobre suicídio, foi há 15 dias atrás. Foquei bastante na questão do amor. Entendeu? Então, é prática. A gente tem que agir. Mudanças, elas precisam sair do campo da reflexão. Lembra do SPA? Alguém já ouviu falar do SPA? O que é o SPA? Sentir, pensar, agir. Sentir, pensar, agir. Se não for dessa maneira, nada muda. Adianta eu me programar para um regime para segunda-feira e não começar o regime? Falando de mim, tá, gente? Adianta. Adianta eu falar assim, não, segunda-feira começa a atividade física. Nossa, eu estou gordo, eu preciso fazer atividade física. E não ajo. E quando a gente vê, as coisas vão indo e a gente não se dá conta que o tempo vai se esvaindo sem a gente se dar conta disso. E aí a mudança nunca chega. Só que qual é o título da palestra? Qual que é o título da palestra? Ninguém vai lembrar o título. Nunca é tarde demais. Ainda bem. Vocês percebem que nunca é tarde demais. Ou seja, a gente pode começar. Não começar amanhã, não. É começar agora. É agora. Então vamos tentar entender um pouquinho dessa questão das mudanças aí. Revendo nossos padrões mentais. Vamos falar um pouquinho de crenças, que são aquelas que mais nos amarram. Crenças, hábitos e valores acumulados ao longo de nossa vida, eles funcionam como princípios organizadores que agem, muitas vezes sem percebermos, direcionando nossos comportamentos e decisões.
Você já se analisou nas suas crenças, em seus valores, de como eles movem você? Que tipo de crença será que eu vou falar aqui? Então, olha só. Para haver mudança e crescimento de um indivíduo, é necessário romper as velhas concepções e formas de pensar, pois essas funcionam na maioria das vezes como verdadeiras prisões. Então, as crenças, elas estão lá, aqui, ó. Nós somos só a pontinha do iceberg. Eu sempre coloco esse iceberg, né? Vocês já viram, né? Certo? Nas palestras. Por quê? Porque ele é tão lúdico. Ele mostra tanto certinho o que nós somos, porque nós estamos aqui. Olha só. E as nossas crenças, elas estão em quê? Inconscientes. A gente vai acumulando, durante toda uma vida, algumas crenças que vão nos fazendo, nos alimentando de uma forma que às vezes nos tornando vítimas. Hoje é muito comum um processo de autocomiseração. O que é autocomiseração? A pessoa se sentir coitadinha. Vocês devem conhecer alguém assim, não conhece? Será que esse alguém são vocês mesmo? Porque é sempre assim, né? Porque eu estou aqui na palestra, eu já estou pensando assim, fulano deveria estar aqui para ouvir. E, na verdade, quem precisa estar ouvindo são quem? Nós mesmos, né? Na maioria das vezes é isso, né? Então, as nossas crenças estão lá inconscientes. Que tipo de crença? Primeiro tem as crenças familiares, ou as crenças hereditárias. São algumas crenças que a nossa família vai colocando lá para nós desde pequenininho. Você não faz nada direito. Se eu creio nisso, eu creio no que minha família às vezes vai dizendo, o que vai acontecer na minha fase adulta? Eu vou continuar achando o quê? Que eu não faço nada direito. Você deixa tudo pela metade. Você nunca vai conseguir ninguém. Olha esse gênio teu. Quem vai ficar com você? E vai sendo colocado, vai sendo colocado, né? Tem que seguir o exemplo do seu irmão. Comparação, então, é algo terrível. É algo terrível. Comparar. Principalmente comparar com o irmão. Por quê? A partir do momento que você compara, você coloca num grau de superioridade ou inferioridade o outro. Dependendo da maneira e como ele introjeta isso, aí vai ser complicado lidar com isso na fase adulta. Por quê? Vai se tornando forte para ele. Ele acredita naquilo de uma tal maneira que se transforma num valor para ele. E o você é burro? Lembra, eu dei um exemplo aqui outro dia, da minha vizinha que viu que eu chamando direto o Gabriel de você é um burro, moleque. Gente, não sei quem é Gabriel e não sei quem é a vizinha também, tá? Eu só ouço. Gabriel vai se tornar o quê? Aquilo que a mãe está plantando. Infelizmente. Ou ele pode fazer o quê? Se revoltar, aí ele vai fazer tudo o contrário. Aí ele vai ser uma pessoa que vai desafiar tudo e vai querer provar que ele não é burro. As outras crenças também são crenças sociais. Então, olha só, crenças sociais são aquelas que são impostas pela mídia, são impostas pelo alter ego da sociedade, são impostas pelos outros. Então, olha só, o mundo é perigoso. O mundo é perigoso, aí o que eu faço? Eu deixo de viver, eu me tranco no meu mundinho e lá eu fico. Os ricos são mais felizes. Ou seja, eu coloco isso aqui, que eu vou ser só feliz quando o quê? Quando eu tiver dinheiro. Você só será aceito se for magro. Gente, apontaram o dedinho para mim aqui, vocês acreditam? Tá bom, Solange, a gente conversa sobre isso. Né? Olha só, gente, presta atenção. São valores, são conceitos que a sociedade coloca. Quem falou isso daqui? A sociedade.
Só que quem trouxe a responsabilidade e assumiu isso somos nós. Somos nós. Ou seja, é o princípio da autorresponsabilidade. Não é o que o outro traz para mim. É o que o outro traz, o que eu faço com o que o outro traz. Você não pode ser responsável com o que o outro traz, mas você é responsável com aquilo que vai ser construído dentro de você. Ou seja, quem é o único responsável por a criação dessas crenças? Somos nós. Só que quem são os únicos responsáveis para dissolver essas crenças? Precisa do outro? Às vezes precisa de um empurrão. Mas, mesmo se der um empurrão, se você não tomar atitude, você nunca vai seguir em frente. E aí tem as crenças pessoais. As crenças pessoais, elas vão sendo criadas a partir da tua experiência pessoal, certo? Também com origem hereditária, mas que tornam-se verdade a partir daquilo que você vai vivenciando. Então, olha só. Tem uma lista pequenininha aqui, tá, gente? Daria uns 5 slides, só de crenças pessoais. Eu peguei e resolvi colocar só as mais comuns. Exemplos de crenças limitantes. Não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente. Tudo que eu faço é errado. Não sei tudo o que preciso. Não consigo aprender isso. Nunca vou alcançar meus objetivos ou realizar os meus sonhos. Tudo precisa ser perfeito. Gente, essa é uma crença aterrorizante. Por quê? Os perfeccionistas colocam isso como um status, né? E aí se cobram muito por isso. E aí quando as coisas não acontecem da maneira como deveria acontecer, ou seja, o seu lado perfeito, gera culpa. Então vocês imaginam quantos perfeccionistas estão carregados de culpas por não ter feito de forma perfeita? Mas quem falou para ele que precisava ser tão perfeito? Quem colocou nele isso? Quem falou que eu preciso ser rico, que eu preciso ter dinheiro para ter o status de bem-sucedido? Lembra que eu falei anteriormente dos bens transitórios? Não consigo me organizar, eu não mereço sucesso ou coisas boas, não sei como resolver esse problema. Eu coloquei numa palestra aqui que era assim, uma frase do Dalai Lama que ele coloca a respeito do problema, que é assim: se o problema tem solução, que bom, para que se preocupar, não é? Se ele não tem solução, para que eu vou me preocupar também, já que ele também não tem solução? Não é? Ou seja, se tem solução, tudo bem, não vou me preocupar. Se não tem solução, para que eu vou me preocupar também? Então, as outras crenças, olha só, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Vocês percebem que a gente vai criando condições para nós que vão nos limitar muito, muito mesmo. Sou muito velho para isso. Quem está falando que é você aqui que é muito velho para isso? Será que são os outros? Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Ou seja, eu só vou mudar a partir que os outros mudarem também. O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil para mim. Não tenho jeito para isso. E muitas vezes nem tenta. Então, o que acontece? Essas crenças, elas vão nos conduzindo, essa lista, gente, se eu fosse colocar aqui, ela seria enorme. Porque cada um, se é uma crença pessoal, cada um de nós vai criando as suas próprias.
Aqui são pequenos exemplos do que a gente está colocando. Mas o que acontece? Quem é que vai querer se manter nessa crença? Sempre seremos nós. Quem quer se manter nessa crença limitante vai ser o nosso livre-arbítrio. É a partir do nosso livre-arbítrio que vai fazer com que a gente escolha qual tipo de formação será priorizado para o desenvolvimento dos nossos pensamentos. Então, ou seja, é a lógica. Se a gente tem o princípio do livre-arbítrio, eu querer me manter nisso, depende de quem? De cada um. Certo? Então, olha só, na vida não existe antecipação e nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante, ou seja, o tempo todo a gente está lançando as nossas sementes. Como elas serão frutificadas, vai depender da maneira como você vai cuidar delas. O homem, né, no livro dos Espíritos, diz assim, o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Certo? Então, a gente está em progressão constante, a gente está sempre progredindo. E o ato de progredir, ele está intrinsecamente ligado à nossa reforma íntima, que é o mudar, que é o passar por aqui e mudar. Porque a reforma íntima é o ato de modificar-se interiormente, educando o sentimento e aprimorando o conhecimento, utilizando da autocrítica saudável, visando a evolução moral e intelectual. Ou seja, evolução moral e intelectual, as nossas duas asas, do conhecimento e do moral. Se a gente não tiver esse equilíbrio com as duas, a gente não evolui. E por que será que a gente tem que renovar, aprimorar, mudar e evoluir? Primeiro, que é um ato inerente ao nosso espírito. Se não fosse dessa maneira, né, não existiria a lei do progresso. Depois, a gente inicia a nossa jornada como espíritos como os puros e ignorantes, em todos os sentidos. Se a gente conservássemos assim, não haveria a lei do progresso. É a lógica. E a reforma íntima, ela faz parte do nosso processo de evolução. E qual é a melhor ferramenta para todo esse processo? A nossa reencarnação. Sempre. Certo? E aí, nesse processo de mudança, de olhar, de se ver, de se autoconhecer, a gente pode ir substituindo algumas perguntas a respeito do critério de certo ou errado. Então, dentro do meu processo de reforma íntima, a gente tem que perguntar assim, convém ou não? Quero ou não? Serve ou não? Necessito ou não? É verdade? É a verdade? É justo para todos? Criará boa vontade e melhores hábitos? Será benéfico para todos? Quando a gente começa a se olhar e fazer esses questionamentos, é que a gente está começando o nosso aprimoramento moral. Porque a gente está olhando o outro, a gente está olhando o todo. Joana de Ângela, ela fala assim, ó, liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se. Vencer-se por quê? Superando os fatores de perturbação e destruição. Porque o nosso maior inimigo sempre somos nós. A gente precisa parar de colocar a responsabilidade no outro. O maior inimigo sempre será nós. Quando você olhar no espelho, você vai olhar, esse é o nosso maior inimigo. Não é o outro, não. Não é o outro. Sempre somos nós. Então, a Joana de Ângela já deixa claro aqui, ó, é vencer-se, né? Mas aí, será que existe uma chave mágica para essa mudança? O que vocês acham? Vocês acham que estar aqui já pode ser uma das chaves utilizadas? A mudança, ela só se inicia quando tomamos consciência da necessidade de mudar. Enquanto eu estiver lá preso às minhas crenças,
eu vou mudar? Não. Então não vai existir chave mágica que vai me conduzir a isso. Só que antes de mudar, a gente deve nos conscientizar de que precisamos disso e que queremos isso. Eu me conscientizo que eu estou precisando de mudança e que eu quero mudança. E aí, diante dos vários caminhos que desdobram convidativos, Joana de Ângeles fala assim, escolhe o quê? O caminho do coração. É o caminho do coração, qual ovelha mansa que deixa o bom pastor te conduza ao aprisco pela qual anelas. Ou seja, os caminhos do coração. Os caminhos do coração são centrados no quê? No amor. São centrados no amor. É com esse caminho que a gente tem a seguir. E o que acontece? Eu resolvi colocar esse slide aqui, porque a gente vai pensando em mudança, quando a gente pensa em mudança, a gente vem com uma síndrome do 31 de dezembro. A gente acha que o ano... Eu estou falando isso porque já estamos em outubro. Daqui a um pouquinho a gente está comemorando o Réveillon. Aí chega lá, faz. Nossa, esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou... E aí, o que acontece? Ó, o ano novo é algo que acontece fora de nós e que podemos mudar nossas atitudes e hábitos com o ano que inicia. A gente acha que o ano novo vai mudar tudo. Eu jamais coloco como meta tornar-me mais altruísta, tornar-me mais empático. A maioria das nossas atitudes, às vezes, está relacionada ao que acontece fora de nós, e não com o que acontece dentro de nós. Por isso que é a síndrome do 31 de dezembro. Aí chega, quando chega em janeiro, já temos desistido de tudo. E a mudança não acontece. E com o passar do tempo, se não for agora, hoje, no final da jornada terrena, teremos algumas coisas que podemos nos arrepender. O que será que tem essas coisas? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, um vídeo curtinho, de uma médica que ela fala os maiores arrependimentos que temos antes de morrer. Será que a gente precisa ficar doente para mudar de vida? Um deles é não ter feito a minha história de vida com base nas minhas escolhas. Eu escolhi as coisas para agradar os outros. Só que agora não são os outros que morrem, sou eu. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. Aí o outro arrependimento é não ter demonstrado afeto. Então eu escondi meus sentimentos. Eu não fui amorosa quando eu quis ser, porque fiquei com vergonha, porque achei que a outra pessoa ia ficar convencida, ou porque ela ia entender mal, ou porque isso ia me fragilizar, ou eu não disse que não estava feliz. Então não é só demonstrar afeto, alegria e amor, pode ser um limite, né? Demonstrar raiva, falar, ó, raiva serve para você pôr limite, e aí você não coloca, você sofre, você se corrói. O outro arrependimento é eu gostaria de ter ficado mais com meus amigos. Porque, bem ou mal, família disfuncional todo mundo tem. E aí as suas escolhas de amizade, elas são mais compatíveis com a tua história, com o teu sentimento. E aí você não valoriza isso, não vive isso, no final fica difícil você dar conta de ver seus amigos te vendo com pena. O outro arrependimento era não ter trabalhado tanto. Porque a gente tem a ilusão de que você desliga a vida enquanto você trabalha. Então você só volta a viver depois das 6 da tarde, no fim de semana no happy hour, depois nas férias e na aposentadoria. Só que não, a vida não desliga. Você está o tempo inteiro vivendo. Ah, eu quero minha vida de volta. Saiba, sua vida nunca foi embora. É essa que você tem agora. E o último arrependimento é eu gostaria de ter me feito mais feliz. Penso que é o resumo de todos os outros, né? Algum dos arrependimentos tinha a ver com alguma coisa material? Não, né? E alguns outros arrependimentos que a gente vai se dando conta... Será que a gente precisa? Eu não trabalhei com algo que realmente me deu prazer.
Eu passei uma vida toda fazendo coisas que não me davam prazer, das quais eu era obrigado. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Eu não fiz a diferença. Ter tido coragem de expressar meus sentimentos tem a ver com aquilo que ela falou. Eu não passei tempo suficiente com as pessoas que eu amo. Tudo isso são arrependimentos que vão ao encontro daquilo que a Ana falou, a doutora Ana falou, que resume naquilo aqui, ó. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Mas o que você está fazendo para a construção dessa felicidade? De que forma você está lidando com essa construção de felicidade para chegar ao final dessa vida material aqui, que a gente sabe da com nossa continuidade, para não ter esse tipo de arrependimento? Então, os arrependimentos, vocês podem ver que também tem a ver com coisas que não arrependido de não te ter feito coisas, mas deixado de fazer. Só que, como o título diz, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Então, e até a ciência vem falar isso para nós. Se a gente pegar o princípio básico da neuroplasticidade, o que ela fala? Que a gente aprende até morrermos. Ou seja, nunca é tarde. Só que tem detalhe. É preciso ter determinação diante de nós mesmos e ter compreensão e respeito para o nosso próximo. Porque essa construção de você, ela tem que estar ligada realmente ao outro. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para os impulsos egoístas. Então, a gente começar a observar que esse treino para mudar, ele tem que passar um treino constante pela empatia, do aprendizado, do saber ouvir, do cultivo do respeito à vida alheia, cautela no uso de boas palavras dirigidas ao próximo, sensibilidade para com os dramas humanos, atitude de solidariedade efetiva e renovadora, prática da caridade e do amor ao próximo. Vocês percebem que, olha como tem o olhar para o outro. Afinal de contas, a gente vive em sociedade. O Freud, ele tem uma frase dele famosa, que ele fala assim: quando a dor de estar vivendo foi maior que o medo da mudança, então você muda. Então vou repetir. Quando a dor de estar vivendo for maior que o medo da mudança, então você muda. Certo? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Observar a sua rotina. Aquilo que ocupa muito tempo seu, mostra realmente quem você é. A maneira como você faz as coisas está mostrando realmente, verdadeiramente quem você é. Se aquilo está te incomodando, o que você está fazendo para modificar isso? Se atentar que a gente vive num mundo onde as perdas, elas são necessárias para que crescemos. Elas são necessárias, às vezes é um deixar ir. É um deixar ir. Quantas perdas que a gente teve e tem cotidianamente que nos tornaram melhor, muito melhor. Essas perdas fazem com que nos tornamos mais fáceis de lidar com o outro, mais fáceis de lidar com a gente. E quando eu falo de perda, eu não estou falando só de perda de pessoas, eu não estou falando só de lutos. São as perdas cotidianas. É a perda de um emprego, é a perda de algum bem material. Tudo isso, às vezes, elas são necessárias para essa construção e edificação de um ser melhor. As infelicidades desnecessárias. O que são essas infelicidades desnecessárias? O
que vocês acham que são infelicidades desnecessárias, hein? A gente vive, o Eduardo colocou no início, né, que o nosso país vive conturbado ultimamente nessa questão política. Então, o que você está fazendo e está trazendo de infelicidade necessária nesse período? Você está se jogando, como todo mundo está se jogando, muitos de nós estamos se jogando naquele meio lá, criando situações das quais você se fica inquieto. Por exemplo, eu tomei uma atitude para evitar uma infelicidade necessária para mim. Sabe o que eu faço? De manhã eu assisto, eu gosto de assistir um pedacinho do Bom Dia São Paulo, assisto Bom Dia Cidade, aí chega na hora do Bom Dia Brasil, o que eu faço? Desligo. Por quê? Porque o Bom Dia Brasil, ele traz aquele monte de notícia ruim, relacionada à política, relacionada à violência, relacionada... Não que eu vou ficar alheio a isso, não é questão de ficar alheio, eu só não quero trazer isso para mim. Aquele incômodo, às vezes, aquela indignação que eu encontro, que é construída a partir do momento que eu vejo uma notícia, eu levo essa indignação, vou lá para o meu trabalho. Eu fico incomodado. Eu trabalho com 30 pessoas. Se eu atingir 2 pessoas, às vezes, com uma frase atravessada que eu registrei inconscientemente de manhã, eu atingi 2 pessoas. Essas 2 pessoas atingem mais 2. Que atinge mais 2, vocês percebem os círculos que a gente vai criando? Para que eu vou trazer isso para mim? Tem alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó, de infelicidades desnecessárias. Faça tudo para agradar os outros. Você vai conseguir agradar os outros sempre, gente? E por que você fica tentando agradá-los cotidianamente? Procrastinar, ou seja, adiar. Fique pensando no futuro. Ficar pensando no futuro vai criando infelicidades, porque você vai falar assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ou, se não, preso ao passado. Fica ocupado o tempo todo. Fica ocupado o tempo todo. Fique nas redes sociais. Calcule 1 hora por dia numa rede social. Vamos colocar 2, porque ultimamente a coisa está mais... 60 horas por mês. 60 horas por mês dão quantas no ano? 10, 600, 660. Né? 720. O que você falou? Quem falou 660, né? 720. Divide isso por 30. Vocês têm ideia? Não é uma aula de matemática, Eduardo. Eu vou parar, né, gente? Porque eu sou de letras e eu não consigo fazer muita conta, não, tá? Mas o que acontece? Multiplica isso. Vai dar em torno aí de uns 20 dias por mês em redes sociais. Vocês têm ideia que vocês passam mais tempo, às vezes, nas redes sociais do que em férias? Você ficar umas 2 horas por dia nas redes sociais? Se alimentando de tudo aquilo? Queixas constantes, mudar as pessoas que você tem ao seu redor. Tudo isso são infelicidades necessárias. Comecem a praticar esse exercício de desvincular e de não trazer essas infelicidades desnecessárias para vocês. Comece aos poucos. Vocês vão ver como a coisa vai ficando leve. Aquilo que te incomoda, você precisa trazer para você? O que é problema do outro, você precisa trazer às vezes para você? Então a gente fica criando infelicidades desnecessárias em nossa vida. A lei do progresso, ela está ligada ao seguinte: não exterminar o mal que há em nós, e sim fazer o quê? Fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Ele está lá. A lei do progresso, ela está significativamente ligada a esse bem. À luz dos princípios universais das leis naturais, não existe morte ou extinção, e sim o quê? Transformação. É só pegar tudo aquilo que a gente foi construindo com o passar do tempo. Então, a gente não elimina nada do que nós somos um dia. A gente vai o quê? Transformando para melhor. Sempre. Está aqui, ó.
A gente vai transformando para melhor. Então, está ligados a alguns pesos. Que tipo de transformação que a gente quer ser? A gente quer ser essa borboleta que vai arrastando aqui o peso uma vida toda e nunca vai sair daí? Ou aquela que quer realmente seguir? Eu coloquei aqui porque a borboleta porque ela é extremamente simbólica, né? Porque olha aqui. Todo o nosso processo. Esse é o nosso processo de transformação. A nossa essência, ela é linda. A nossa essência é amor. É em cima dessa essência que a gente tem que se construir moralmente, espiritualmente, com a base no amor. Eu vou colocar aqui para vocês um outro vídeo, já estou encerrando, tá? Eu acho que talvez vocês conhecem o Braulio Bessa. Certo? Muito comum, ele está sempre nas redes sociais. E eu queria que vocês prestassem bem atenção no que ele vai dizer. Tá bom? Marção, onde que eu aumento o volume um pouquinho aqui? Só um pouquinho. Tem tanto botão, né? Ah, tá. Então, por favor, ouçam o Braulio Lessa. É que é uma conta muito estranha essa do tempo. O poeta Dedé Monteiro, ele diz: um segundo a mais na vida é mais um segundo a menos. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema de hoje, que diz: o tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, meu povo. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível. Entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo e acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Bonito, né? É que é uma conta muito... Então, resumidamente, tudo aquilo que a gente falou, ele coloca bem claro aquela pergunta que eu fiz lá no início para vocês. O que será que nunca é tarde para quê? Então, pegando aqui lá do Livro dos Espíritos Miramês, ele coloca assim, ó: não espere chegar ao além para cuidar das coisas do Espírito. Não faças isso. Começa agora mesmo, onde estiveres. Toda hora é hora de começar. Examina o que és, examina o que pensas, examina o que fazes na vida
E se tiveres algo para modificar, modifica-o sempre comparando com os ensinamentos de Jesus. Que nunca errarás o caminho, pois ele é a estrada dos homens, é a vida, é a verdade. Diante de todos os esforços do bem, ele criará em teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos criou, nos guiou. Então, diante de tudo aquilo que eu falei aqui hoje, eu acho que vocês têm bem consciente que nunca vai ser tarde demais. Nunca vai ser tarde demais mesmo. Muito obrigado. Antes de eu dar uns recados, se o Ed me permitir, eu só queria contar uma história rápida. Nunca é tarde, porque